Olá! No episódio do Farmacotecnia com a Jana de hoje, falaremos a respeito da palatabilidade das formulações farmacêuticas. A aquiescência, adesão ou compliance pode ser definida como a extensão na qual o paciente cumpre a farmacoterapia prescrita, sendo a adesão ao tratamento entendida como o atendimento correto do regime posológico prescrito, bem como da duração do tratamento. O não cumprimento da farmacoterapia acarreta riscos de complicações da patologia, recidivas, não eliminação do agente etiológico ou a não imunização. Entre os fatores que contribuem para a não adesão ao tratamento se destacam as circunstâncias socioeconômicas com relação ao custo da terapia, a falta de conhecimento do paciente acerca da necessidade de cumprimento de toda a posologia, o surgimento de reações adversas aos medicamentos e a não aceitação da formulação em função do sabor e odor desagradáveis dos medicamentos. A percepção gustativa e olfativa de diferentes grupos etários, entre eles os jovens, adultos e idosos, apresenta variações, havendo redução significativa na palatabilidade com o avanço da idade, sendo que os idosos apresentam menor sensibilidade aos sabores que os indivíduos jovens. Já entre a população adulta, a preferência por sabores e odores é grandemente variável. Tais preferências ocorrem também na população animal. Neste contexto, o farmacêutico deve ser capaz de lançar mão das diferentes técnicas disponíveis no arsenal farmacotécnico para mascarar o sabor e odor desagradáveis de inúmeros fármacos e assegurar a aceitação dos produtos e a adesão ao tratamento. Estímulos gustativos e olfativos são necessários para a percepção e identificação de um sabor. Gosto ou paladar é uma propriedade inerente de dada substância em solução, resultante do contato com receptores sensoriais. Sua percepção ocorre logo no momento do contato do alimento, bebida ou medicamento com as papilas gustativas. Em medicamentos, a concentração de edulcorantes e de flavorizantes, o pH, a temperatura do meio, a presença de inúmeros componentes e a sensibilidade individual interferem na percepção do sabor. O olfato também é responsável por perceber aromas, sabores e sinais químicos capazes de estimular as respostas gustativas. Ambos os sentidos, então, tanto o olfato quanto o paladar, são quimicamente estimulados. A percepção do sabor ocorre através das papilas gustativas que fazem parte do sistema gustativo, os quais são os receptores primários que abrigam uma coleção heterogênea de células receptoras que traduzem os sabores básicos em sinais eletroquímicos transmitidos via neurônios sensoriais para o cérebro. Os sabores conhecidos como primários são o umami, o amargo, o salgado, o doce e o ácido ou azedo. O sabor ácido é correlacionado à presença de íons hidrogênio nas moléculas, característicos dos ácidos contidos nos componentes cítricos, como, por exemplo, das frutas, as frutas cítricas, o limão, a laranja, o abacaxi. Já o sabor salgado é relacionado à presença de sais ionizados, especialmente do cátion sódio, cloreto de sódio. Por outro lado, o sabor doce se relaciona à presença de grupamentos hidroxila, OH, nos açúcares, glicóis, álcoois, aldeídos, cetonas, amidas e ésteres, principalmente. Alguns aminoácidos, pequenas proteínas, ácidos sulfônicos, ácidos halogenados
e sais inorgânicos de chumbo e berílio também produzem dulçor, ou seja, sabor doce. Já os componentes orgânicos nitrogenados são os principais responsáveis pelo sabor amargo. Nitrofurantoína, furosemida, furazolidona são exemplos de fármacos que têm sabor intensamente amargo. Cabe ressaltar que o amargor ele também deixa na boca um sabor residual que permanece por um período de tempo maior e que é desagradável. Por fim, o sabor umami é relacionado à presença do aminoácido L-glutamato. Um exemplo de alimento que tem uma grande quantidade de L-glutamato é o tomate e os peixes também. Metálico, alcalino, adstringente, refrescante e ardente são considerados sabores secundários, mas na verdade eles se referem às sensações que são deixadas na boca. Por exemplo, o sulfato ferroso heptahidratado deixa um sabor metálico na boca, uma sensação metálica. Alimentos ricos em taninos, por exemplo, frutas verdes, banana, caqui, deixam na boca a sensação de adstringência. A percepção dos diferentes tipos de sabores, através da sensibilização química que acontece então na boca, ela ocorre em diferentes regiões, conforme o tipo de estímulo e o tipo de papila gustativa que é acionada, tá? Então, por exemplo, o sabor amargo, ele é mais sentido pelas papilas gustativas presentes no fundo da língua, enquanto o ácido azedo nas papilas gustativas das laterais da língua. O doce aqui na frente, na pontinha da língua, e o salgado também na lateral anterior da língua. Então, as papilas gustativas presentes nestas regiões têm uma afinidade por estas moléculas químicas. E isto é variável, esta percepção do sabor ela é variável de indivíduo para indivíduo. Com relação aos odores, as moléculas que despertam o olfato, que são aquelas de baixo peso molecular e, portanto, que se dispersam no ar, ficam aderidas no epitélio olfatório dentro da cavidade nasal. Esse epitélio, nessa região aqui indicada, possui células olfatórias ciliadas com receptores específicos para determinadas moléculas odoríferas. A interação entre as moléculas e os receptores geram impulsos nervosos que, enviados ao cérebro, favorecem a interpretação do odor e o seu reconhecimento. Também é um fenômeno complexo. O termo palatabilidade se refere a uma qualidade ou particularidade daquilo que é palatável, ou seja, é um atributo daquilo que é agradável ao paladar. De forma geral, se refere ao sabor e odor, daquilo que os seres humanos e os animais percebem sensorialmente, daquilo que é ingerido e ainda se relaciona à aparência, sabor, textura, tanto de alimentos quanto bebidas ou de medicamentos. A palatabilidade pode ser correlacionada, então, às características químicas e físicas e sensoriais dos produtos, à sua natureza química, à temperatura e à preferência na qual os alimentos ou medicamentos eles são ingeridos. A preocupação com a palatabilidade das formulações se deve, além de garantir a adesão e tratamento, à possibilidade de evitar refluxo e vômito após a ingestão de medicamentos que têm o odor e o sabor extremamente desagradável. E com isso, parte da dose ou a dose total seria eliminada. Um cuidado deve ser tomado, principalmente com a população pediátrica, com as crianças,
porque o desenvolvimento de formulações que são altamente palatáveis, que são muito gostosas, principalmente se forem associadas a guloseimas, pode estimular ou despertar nas crianças o interesse pelo produto e se elas tiverem acesso, elas ingerirem aquele produto. O exemplo clássico é a neosaldina, tá? Que parece aquelas balinhas de M&M que as crianças adoram, né? Nós também. E isso pode acabar desencadeando, então, ainda casos de toxicidade. Esse dado aqui do CIT, que é o Centro de Informação Toxicológico, né? Que ele registrou 30 mil casos de intoxicação nas crianças nos últimos 4 anos, ele é recente, ele é de 2019. Então, tomar cuidado para não induzir a automedicação aí na população pediátrica. Quando a gente, enquanto farmacêuticos farmacotécnicos, estamos desenvolvendo as formulações, né, entre as questões farmacotécnicas que a gente precisa responder, dependendo da população que a gente está desenvolvendo o produto, vai ser qual a cor, qual o sabor, qual a textura daquele medicamento. Ainda qual o formato, a dose e os recipientes que nós vamos utilizar nas preparações. Só faltou aqui a embalagem, né? Que também precisa estar incluída a escolha nesta etapa. Entre as técnicas disponíveis para a correção do odor e sabor da formulação, se destacam a harmonização, que consiste na adição de flavorizantes, edulcorantes e corantes correspondentes, por exemplo, um flavorizante de morango com edulcorante, com um recipiente que dê dulçor e um corante vermelho. Eu não vou colocar um flavorizante de morango com um corante verde, por exemplo. Então, a técnica da harmonização ela é muito importante e utilizada. O blend ou mistura, que é a técnica que lança a mão da sobreposição de sabor e odor por outros que são aceitáveis. Por exemplo, o uso de flavorizantes de frutas cítricas para mascarar o sabor de fármacos de sabor ácido, ou então o uso de flavorizantes de chocolate, café ou amêndoa para fármacos de sabor amargo. Por quê? Porque a gente associa o sabor, né, do chocolate, do café ou da amêndoa amargo a gostoso. A gente gosta de chocolate. Métodos químicos, como a adsorção e a complexação. Métodos físicos, como a formação de compostos insolúveis, emulsificação, efervescência, aumento da viscosidade, encapsulação, entre outros. Esses métodos são aqueles que vão diminuir o contato do fármaco com a papila gustativa. O método da dessensibilização, que é o uso de efeito anestésico, por exemplo, que vai promover um resfriamento ali da papila gustativa e reduzir também a percepção de sabor. E, por fim, o uso de realçadores de sabor, como o cloreto de sódio, a baunilha, o próprio glutamato monossódico, responsável pelo sabor umami, e o salicilato de metilo. Então, essas substâncias realçam o sabor de flavorizantes, por exemplo, ou ainda tem um sabor pronunciado quando comparado com o do fármaco. Bem, dito isso, nós precisamos entender quais são os recipientes que são utilizados para promover uma palatabilidade adequada da nossa formulação no que diz respeito a cor, sabor e odor. Primeiro, nós vamos falar a respeito dos edulcorantes, que são aqueles recipientes utilizados para dar sabor doce às preparações. Ou seja, os edulcorantes são os diferentes tipos de açúcar. Edulcorar é dar sabor doce. Os açúcares eles podem ser naturais, também chamados de calóricos ou de corpo, como os monossacarídeos, os disacarídeos e os poliálcois, cujo principal exemplo é a sacarose, tá? E ainda os edulcorantes não calóricos ou adoçantes, também chamados de não nutritivos, que contribuem para o controle da ingestão de calorias de carboidratos ou açúcares específicos,
favorecendo o controle da diabetes e a redução da incidência de cáries também. A sacarose é o principal exemplo de edulcorante natural, calórico, empregado na indústria farmacêutica. No entanto, ela apresenta um potencial cariogênico grande e tem a possibilidade de alterar níveis de glicose em pacientes diabéticos. Sempre que possível, a sacarose deve ser substituída por um adoçante ou por um edulcorante não nutritivo. Hoje em dia, a gente tem as formulações chamadas sugar free, então isentas de sacarose. Já com relação aos adoçantes, né, os artificiais ou mesmo naturais, mas não calóricos, os principais empregados são o aspartame, o ciclamato, a sacarina sódica, o acesulfame de potássio, o neotame e a estévia. A estévia, ela é oriunda de fontes naturais. Os flavorizantes são recipientes que apresentam propriedades organolépticas de sabor e odor potentes. E por isso são destinados a melhorar a palatabilidade das preparações farmacêuticas, fornecendo a estas sabor e odor característicos. Por exemplo, um flavorizante de limão oferece o cheiro da fruta e o sabor ligeiramente amargo a azedo. Um flavorizante de menta tem odor característico da menta e um sabor ligeiramente adocicado, marcado também por uma refrescância intensa. Um dos principais desafios do farmacêutico é mascarar o gosto amargo resultante da dispersão de fármacos como a dipirona, a ranitidina, a nitrofurantoína, a loratadina, a famotidina, o acetaminofeno, o ibuprofeno, o cloridrato de difenidramina e o sulfato de quinina, que possuem intenso sabor amargo, na forma líquida. Então, preparar soluções ou preparar suspensões que contenham esses fármacos, usualmente para a população pediátrica. Cabe destacar aqui que quando a gente fala em correção de sabor e odor, a gente tem que sempre lembrar de que os flavorizantes e os edulcorantes, eles mascaram o sabor, o odor desagradável. Eles nunca corrigem 100%, né? Então, há um mascaramento de sabor e odor desagradáveis e, para isso, então, a gente precisa fazer a escolha correta dos flavorizantes. Já há descrição na literatura para os melhores a serem utilizados. Então, por exemplo, para uma formulação de sabor doce, utilizar o flavorizante de baunilha, tutti-frutti, uva, cereja, morango, de frutas em geral. Para formulações com fármacos salgados, utilizar os flavorizantes de anis, noz, amendoim, hortelã, baunilha ou caramelo. Para o sabor metálico, usar o flavorizante de marshmallow, lima, limão, laranja, guaraná ou groselha. Para o amargo, o anis, café, chocolate, cacau, caramelo, menta, hortelã, a laranja, cereja com chocolate, o pêssego e a framboesa. E para aqueles de sabor ácido, o limão, a toranja, a laranja, o abacaxi, a cereja, a groselha ou a alcaçuz. Há também na literatura relatos acerca dos flavorizantes que são preferidos por animais, pela população veterinária. Por exemplo, os gatos preferem os flavorizantes de bacon, de salmão, de atum ou de mistura de peixes, enquanto os cachorros de frango, de carne, de bacon, de atum ou até mesmo de tutti-frutti. O último recipiente que nós vamos ver então, que está relacionado à palatabilidade, à aceitabilidade das formulações, é o corante. Corantes são recipientes destinados a colorir as preparações farmacêuticas. Em formulações sólidas, facilitam a identificação dos medicamentos pelos usuários, o que é de vital importância para pacientes geriátricos, por exemplo, que fazem uso crônico e simultâneo de medicamentos, uma vez que a adição de corantes e também de pigmentos nos revestimentos de comprimidos ou nos invólucros das cápsulas para estas
populações vai permitir que a população identifique mais facilmente qual vai ser tomado, ingerido em determinado horário. Ainda, colorir os invólucros, os revestimentos, permite proteger os fármacos da degradação pela fotólise. Em formas farmacêuticas líquidas, quando os corantes são incorporados de modo harmônico com os flavorizantes, né? Por exemplo, vermelho para frutas como morango, amarelo para o abacaxi, verde para o limão, eles auxiliam na melhora da aceitação dos produtos por parte dos pacientes, principalmente os pediátricos. A principal desvantagem do emprego dos corantes é a possibilidade dos mesmos causarem reações alérgicas e de hipersensibilidade. Alguns alimentos e determinados medicamentos, conforme o tipo de corante utilizado, devem conter no rótulo, né, na embalagem externa e na embalagem primária, os dizeres contém dado corante. Por fim, os corantes que têm uso autorizado em alimentos, medicamentos e cosméticos são aqueles aprovados pelo FDA e eles têm uma denominação que possui como prefixo as letras F, D e C, que é de Food, Drug and Cosmetics. FDC, então, são aqueles corantes que podem ser utilizados tanto em alimentos como para medicamentos e cosméticos, portanto, para uso interno. Já a denominação D e C se refere à presença ou que eles podem estar presentes em medicamentos e cosméticos. E os dizeres EXT, então de externo, D e C, são para medicamentos e cosméticos, porém somente de uso externo. Na denominação, então, quando a gente vai comprar um corante, a gente precisa olhar se ele tem esse prefixo, FDIC ou DIC. Um exemplo aqui, o corante vermelho FDIC número 43. Cabe destacar que os corantes precisam ser solúveis para o preparo de formulações líquidas e semissólidas. Bem, finalizado este conteúdo, estamos prontos para o início do estudo das formas farmacêuticas líquidas. Até o próximo episódio.